Olá, tudo bom, meu irmão, minha irmã? Como passou a semana? Espero que bem, refugiados na graça e na proteção do nosso Deus. Vamos dar continuidade à palavra do Senhor que foi iniciada na história da família de Noé na Toledote, que apresenta a salvação da família de Noé e o julgamento do mundo dos da época de Noé. Este é um sermão que vem muito a calhar neste período, neste momento que nós estamos passando de isolamento social, de esperar a proteção do Senhor e de esperar que o Senhor faça como um justo juízo o julgamento correto que certamente Ele sempre faz dos homens e das nações. Vimos na semana passada o tema em Cristo, de condenados a salvos, a graça de Deus vista em Noé. Falamos num primeiro momento sobre o juízo de Deus sobre os da época de Noé. Hoje nós vamos continuar esta palavra falando sobre a providência e proteção do Senhor em meio a esse juízo. Isso nós vamos entender à luz do capítulo 7 da história. À luz do capítulo 7, eu vou ler o verso 1 do capítulo 7 e eu vou lendo o capítulo à medida que nós formos expondo, que eu for expondo a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio desta geração. Entra na arca, tu e toda a tua casa. Este é um verso chave para a proteção e cuidado do Senhor em meio ao episódio que se daria na sequência. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe neste momento de exposição, de aprendizado da palavra de Deus. Santo e eterno Deus, muito obrigado. Eu louvo ao Senhor porque nós estamos refugiados na cruz de Cristo, nós estamos abrigados na Tua graça, nós estamos protegidos debaixo da Tua misericórdia e amor. Obrigado a Deus por cada pessoa que está ouvindo, por cada família que se encontra reunida cultuando ao Senhor, que, ó Pai, o Senhor possa cobri-los com a Tua misericórdia e, principalmente neste momento, estender a graça do aprendizado, a graça do saber, que o Senhor possa iluminar todos os corações que estão agora diante do Teu ensino, diante da Tua palavra. Fale conosco, nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu te contar uma história que eu acho muito interessante. Quando eu era menino, moleque, eu sempre gostei, fui fascinado por filmes de guerra, mas depois, no dia a dia ali, eu eu ficava me imaginando crescido e sendo convocado para alguma guerra, que o Brasil vivesse algum período de guerra, e eu ficava me imaginando, pensando nesse período, falando assim: como é que eu me livraria da morte? O filme tem sempre aquela tiroteio, aquelas balas perdidas, meninos às vezes estão moleques, assim, os jovens falando com aqui, aí de repente uma bala entra na cabeça e mata, uma bomba explode. Eu falei: eu não quero morrer desse jeito não. Então eu ficava me imaginando naquilo, eu às vezes me imaginava, se eu estivesse no meio de uma batalha, eu jogava o corpo dos mortos em cima de mim, eu buscaria me refugiar em algum lugar. Meio medo de moleque mesmo, né? Na guerra a gente tem que pensar em cumprir as ordens que nos foram dadas e atingir os objetivos passo a passo do que está sendo posto, né? Mas menino só pensa em proteção, em medo da morte. É corajoso na frente de alguns, mas no recôndito, no canto do coração mesmo, a gente tem medo e temor. Você sabe que este texto está falando não de proteção como um garoto, mas a proteção e o cuidado divino que Deus deu no meio de um episódio muito triste na história da humanidade, e que nós podemos compará-lo somente a um momento da história que ainda não foi vivido, que é o retorno, a segunda vinda de Cristo. Aonde você vai se abrigar na segunda vinda de Cristo? Aonde você vai se esconder? Aonde você
você vai encontrar abrigo e proteção. É sobre isso que eu gostaria de falar com você. Eu queria falar sobre providência e proteção contra o juízo de Deus, abrigo na pessoa de Cristo Jesus. Vamos entender isso aqui então e vamos dividir em 3 cenas, em 3 momentos, este relato que Moisés nos escreveu de modo inspirado. Lembra que o povo de Deus está lendo este texto originalmente na peregrinação dos 40 anos do deserto. Nós não sabemos exatamente quando, mas eles estão lendo lá. Moisés escreve para eles para que eles entendam também que em meio à hostilidade do deserto eles poderão encontrar abrigo somente na pessoa do Senhor Deus que os tirou do Egito. Mas também nós podemos transpor essa história para os nossos dias e poder entender que abrigo real e proteção real nós encontramos na pessoa de Cristo Jesus. Os 5 primeiros versos deste texto nos dá uma cena do embarque. Você vai se lembrar que Deus deu a medida da arca, porque falou o Senhor a Noé que ele destruiria o mundo pelas águas. Ele iria mandar uma enchente, um dilúvio tal que tomaria tudo aquilo que há de terra. Não haveria um lugar neste mundo que não estivesse submerso às águas do dilúvio. E Deus falou para Noé construir uma grande arca. Então agora eles já terminaram, Noé terminou a construção e eles vão embarcar. Os 5 primeiros versos falam sobre o embarque. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo o animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. De tudo fez Noé, segundo a palavra, segundo o Senhor lhe ordenara. Então, aqui nós temos o período do embarque, da entrada da família de Noé e daqueles que iriam com ele, ou seja, os animais escolhidos pelo próprio Senhor. Repare que eles têm então 7 dias para embarcar ao término da conclusão da construção da arca que o Senhor havia ordenado a ele. Observe que Noé é um homem justo e que viveu em meio a uma geração perversa, mas que Deus no verso 1 reconhece a justiça de Noé. Então isso nos traz um alento para a nossa conduta neste mundo, mesmo porque nós muitas vezes pensamos que estamos sendo justos sozinhos, ou que me serve adorar a Deus, o que me serve cuidar de observar a lei de Deus, de ser tão assíduo assim no trabalho do Senhor, de ser uma pessoa que se dedica exclusivamente em adoração, tanto na vida prática, no cuidado da família, no serviço da igreja, na observância às ordens das autoridades. O que me serve isso? O texto quer nos dizer inicialmente que Deus observa a conduta dos homens, não só dos homens maus que não observaram e não foram tementes a Deus, mas observa e reconhece. Deus diz isso: eu reconheço que você tem sido diferente desta geração. Isso obviamente não aponta para uma justiça natural em Noé, mas aponta para o reconhecimento do Senhor para as nossas ações. Deus está sim observando a conduta dos seus filhos em meio a esta geração. Deus dos versos, Moisés aqui, e a palavra de Deus dos versos 4 a 5, dá a Noé especificações muito claras sobre aquilo que ele deveria fazer, uma espécie de aqui vai as minhas últimas ordens, ou seja, ele diz assim
pega os pares dos machos e das fêmeas, um macho e uma fêmea, 7 pares de animais limpos e um par de animais sujos, para que se conserve a vida na terra. Deus está falando para Noé que ele deveria pensar numa vida após aquele período de destruição, que haveria a continuidade da criação e da obra de Deus após aquele momento de destruição que iria vir. Isso também aponta muito claramente para o novo céu e a nova terra, onde Deus conservará o seu povo e os seus eleitos para uma continuidade de vida na eternidade. Deus está fazendo, ainda que de modo micro, um apontamento para o novo céu e a nova terra. É interessante pensarmos no verso 4, que o verso 4 traz, nós não gostamos muitas vezes de lidar com números, né? Achamos que números na Bíblia às vezes cheira muito cabala, numerologia, uma coisa meio mística, mas a Bíblia nos dá sim, principalmente na literatura do Antigo Testamento e no Apocalipse de João, aspectos de números que apontam coisas muito práticas ao longo das Escrituras. Quando você ver na Bíblia, quando você ler na Bíblia a palavra 40 ou o número 40, você tem que entender que ali está uma marca muito específica para alguma coisa. Neste caso, o verso 4 diz que Deus faria chover 40 dias e 40 noites. Como poderíamos entender isso? Todas as vezes ou tantas vezes que aparece o número 40 na Bíblia, está nos apontando para um novo começo, uma nova época que se inicia. Quer ver alguns exemplos? Se você pensar no surgimento do povo de Deus, o povo de Israel, você vai ouvir que o patriarca Isaac casou ou teve filhos com 40 anos, e que o seu filho Jacó, que depois vai ser nomeado como Israel, também se casou aos 40 anos. Você vai lembrar que Moisés ficou 40 anos no palácio sendo treinado, 40 anos em Midian, no deserto, sendo treinado para aquele período, e que depois caminhou 40 anos com o povo no deserto até as portas ali de Canaã. Você vai se lembrar que Elias demorou 40 dias para chegar até a entrada ali do Sinai, onde ele recebeu aquele confronto de Deus depois de ser perseguido por Jezabel e Acabe. Você vai se lembrar que o nosso Senhor sofreu no deserto 40 dias de tentação antes do início do seu ministério. Então o número 40 na Bíblia é um marco de uma nova época, é um marco de um novo momento. Então Deus está dando um grande sinal para Noé de que ele não iria exterminar por completo aquilo que ele havia feito. Ele daria uma nova chance, um novo momento. Por isso ele precisava passar por 40 dias e 40 noites de um grande dilúvio, de uma grande chuva, de uma grande inundação. Gostaria que você entendesse que o modo com que Deus escolheu para acabar com toda aquele povo e aqueles seres viventes é por meio da água. Nós vamos ver isso mais à frente em outro sermão, de que há uma aliança de Deus com o homem de não mais destruir a terra por meio da água, e sim agora o apontamento do nosso Senhor é por meio do fogo. Mas aqui Deus disse: eu vou trazer um novo começo, mas para este novo começo eu preciso destruir aquilo que está. É como você que acha que deu errado alguma coisa, destrói aquilo, acaba com aquilo para construir novamente. Pode até usar o mesmo material, é mais ou menos isso que o Senhor está fazendo aqui. Depois de preparar o embarque, depois dos pares, e o texto é marcado com isso, né? E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. O texto é marcado com Noé fez aquilo que Deus havia lhe ordenado, havia falado. Então vem o início do dilúvio, e do verso 6 ao verso 16 você tem propriamente o início do dilúvio, ou aquilo que iria
consequentemente acontecer. E é marcado pela idade de Noé. Observa, tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. É muito interessante que esta precisão de idade no Antigo Testamento é muito referenciada a reis, aos grandes governantes. Aqui então Moisés tem na conta que Noé é um grande rei, ou é um grande regente, ou é um grande governante levantado por Deus para aquilo que Deus iniciaria a partir da sua família. O texto continua: por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca. O início aí daquilo que iria acontecer, ele com seus filhos, suas mulheres e as mulheres dos seus filhos. Repare, olha, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Mais uma vez, você tem que entender que é Deus que está movendo toda essa ação. Os animais vêm até Noé e eles vão entrando de par em par e sendo acomodados na arca. Noé em nada está sendo pego de surpresa. Noé está certinho, está tranquilo, ele está cumprindo o que Deus, por confiar, por crer na palavra do Senhor, Noé está cumprindo aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Ele não vai ser pego de surpresa, as coisas estão acontecendo como Deus disse que iria acontecer. Não acontece com Noé uma coisa que às vezes acontece muito com as mulheres, ou até com a gente. Você já ouviu a chuva chegando repentinamente e a tua mãe ou teu pai, ou alguém grita da casa: está chovendo, tira a roupa do varal, e quando as gotas já estão caindo e já está molhando e a chuva vem de modo torrencial para realmente aquela chuva de verão, a turma começa a puxar a roupa do varal rápido, parece que foi pego de surpresa. Diferente quando a mulher, ou que interpreta a relação do clima e das estações, ou que está atento aos noticiários, hoje à tarde vai chover. Então a roupa dela que está lá toda seca no varal, ainda com o sol brilhando, ainda com o sol raiando, ela vai tirando e vai, ou até quando está meio úmida, ela acomoda num lugar que não chove para não ser pega de surpresa. É exatamente isso. E eu fico imaginando os da época de Noé, os homens olhando Noé e aquele movimento, pensando: esse velho é meio xarope, esse homem tem os 600 anos dele, deu uma desparafusada na cabeça dele, olha o tamanho daquilo que ele construiu, esses animais estão vindo, que coisa estranha. Noé não está sendo pego de surpresa. Repare que o Senhor Jesus, falando sobre a sua segunda vinda, em diversas parábolas, como as das 10 virgens, ele aponta para nós sermos vigilantes, entendendo que o Senhor pode vir a qualquer momento, e para não sermos pegos de surpresa, como uma mulher ali recolhendo rapidamente as coisas do seu varal, as roupas do seu varal. O texto continua: entraram Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara, e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ou seja, a preparação, o embarque, o início do dilúvio está então sendo marcado e começando. Noé, com 600 anos de vida, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. É interessante você pensar no verso 11, não só como um marco histórico, não só como um marco exato, como a descrição de um grande regente ou de um grande rei, como eu já havia lhe ordenado, mas se você pensar na descrição deste texto, você pode compará-lo ao capítulo 1, versos 6 e 8, quando exatamente Deus havia separado as águas do firmamento, ou havia marcado o firmamento, terra seca, a água vai para um canto, vai para o outro. O verso 11 é exatamente
a reversão da criação. Deus havia criado, deixa eu só ler para marcar o que eu estou dizendo, para que você não fique aí perdido. Capítulo 1 de Gênesis, versos 6 a 8, diz assim: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas, mares, né? O mar e a água doce. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus marca a criação com os mares, com a separação das terras. Mas aqui no verso 11 do capítulo 7, Deus está revertendo esta ordem da criação e está rompendo todos os abismos. Você não pode pensar que a água somente veio do céu, mas que também ela emergiu, ela saiu da terra. Os aquedutos, as grandes reservas de água que nós temos no subsolo subiram e inundaram a terra. Nós temos aqui, né, na região de São Paulo, o aqueduto Guarani, a grande reserva de água que nós temos aqui no subsolo de São Paulo. Pensa que se este aqueduto, só ele, subisse, muito da região de São Paulo seria inundada grandemente. É isso que Deus está falando. Observa aqui, o verso 12 diz: E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Não só as águas saíram dos firmamentos, não só as águas saíram do subsolo, mas copiosa chuva. Se você que mora aqui na Grande São Paulo, você tem essa imagem clara na sua cabeça. Quando nós temos uma chuva, uma noite somente, caindo de modo copioso, como nós tivemos agora no início do ano, aqui no início de fevereiro, onde choveu absurdamente na Baixada Santista e aqui em algumas regiões de São Paulo, inundou tudo. Aí os homens querem dizer para a gente, não, isso é por conta do escoamento. Não há escoamento que levasse embora de uma só vez toda aquela água. Obviamente que o homem tem acrescido, né, os problemas por conta do crescimento desgovernado, mas se em uma só noite ou em algumas horas já faz um estrago desse jeito, imagina como aconteceu por 40 dias e 40 noites, chovendo, chuva copiosa e emergindo, saindo do subsolo ainda todas as reservas de água. É isso que aconteceu. O autor é enfático no realce dos nomes, né, ou no projeto de uma nova geração, de um novo tempo dos da época de Noé. Por isso ele marca, repetindo quem ele estava salvando, quem Deus estava salvando. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Moisés está dizendo, é esta a turba que começou ou que recomeçou o projeto de Deus na terra. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, ou seja, tudo aquilo que Deus queria fazer e guardar. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Deus havia trazido eles, Deus havia cumprido aquilo que ele havia determinado. Observa aí algo muito interessante que a gente tem que entender no verso 16, que me chama a atenção e eu gostaria que você observasse. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, né? Entendendo que é o Senhor que ordena e eles que vêm. Observe o final do verso 16 e o início da chuva, né? Do dilúvio. Acabou o embarque, acabou tudo, vai começar a chuva naquele mesmo dia, como o texto diz. E o Senhor fechou a porta após ele. Sabe o que o autor está querendo dizer? Pronto, acabou. Vai começar aquilo que Deus tem por fazer no seu juízo. É interessante pensarmos isso à luz
do cuidado de Deus para com os seus filhos. Eu fico imaginando isso, tal como um pai ou uma mãe que está esperando seus filhos adolescentes ou jovens, ainda muito jovens, chegarem em casa, ou da faculdade, ou de uma saída à noite em alguma festa, alguma coisa. Se você já experimentou isso, ou fez isso, ou já viu seus pais fazerem, é mais ou menos isso que Deus está fazendo, fechando com cuidado a porta e dizendo: agora nós estamos seguros, agora vocês estão em segurança. Já viu? A mãe tranca a porta e aí ela vai deitar para dormir, o pai tranca a porta e aí ele vai deitar para dormir. Bem que dizem, né, eu ainda não vivi isso, porque os meus filhos são todos muito pequenos, mas dizem que são muito mais as mães que fazem isso do que os pais, né? É isso que Deus está fazendo. Ele fecha a porta em proteção aos seus escolhidos e começa uma outra fase, que é a última deste texto, que você pode chamar do período do dilúvio, ou propriamente o período do dilúvio. Observe que o autor vai narrar isso. Durante o dilúvio, 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Que coisa mais interessante. 40 dias aqui, dias referindo ao período completo, né, dos tempos, ou seja, por 40 dias e 40 noites choveu, e aquilo que era muito impensado de se fazer, de uma grande arca daquela ser levantada para ficar sozinha vagando, nós estamos vendo que é isso que aconteceu. Imagina a cena, as águas tomando todas as coisas, submergindo tudo e vagando. Olha que interessante: predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a arca porém vagava sobre as águas. 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Cobriu tudo, e a ideia do texto na descrição de cobrir todos os altos montes e você fazer um referencial à altura da arca, de mais ou menos 14 metros, lembra que ela tem de altura mais ou menos 14 metros, como eu disse na semana passada. Para uma arca dessa vagar sozinha, navegar sozinha naquele dilúvio, precisa pelo menos estar coberto metade dela, metade debaixo d'água, metade acima. Então, pelo menos por 7 metros acima dos altos montes, a água cobriu aquela terra. Pensa lá no Everest, com seus 8.500 mais ou menos de metragem, ainda acima do Everest tem mais 7 metros de água para cima. Não tem aonde fugir. É isso que Moisés está contando para nós aqui neste texto. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos, ou seja, mais ou menos 7 metros acima de todo o monte. Pereceu, a morte veio em todo local. O texto está para mostrar a graça e a proteção de Deus, narrando a morte de todo ser vivente. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e os animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem, tudo morreu. Pastor, sobraram os peixes? Não sobraram os peixes. As marés mudaram, as correntes mudaram. Quando se muda a organização do mundo marinho, também os peixes mudaram. Mas os peixes não ficaram na arca. Como que eles foram depois recriados? Obviamente o Senhor depois deu novamente vida a eles, ou trouxe nova criação a partir disso. Às vezes a gente pensa, porque Deus está narrando um pedaço da criação, um pedaço da sua ação, outras partes que nós não imaginamos, parecemos que estamos sem respostas, a gente já quer descredenciar tudo aquilo que Deus está nos narrando. Mas o texto diz, de modo claro: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas do dilúvio
duraram 150 dias sobre a terra. Um fato que me chama a atenção é como que eu imagino estas pessoas desesperadas se vendo sem local para proteger-se, sem local para se abrigar, sem local para se refugiar. Se você já enfrentou uma enchente, se você já enfrentou uma pequena enchente na tua casa, que a água vai subindo e você sobe as coisas tentando salvar, e depois você sobe, já que não dá para salvar as coisas, você sobe os documentos, e depois não dá para salvar os documentos, você sobe só as pessoas para cima de alguma coisa, mas você vai vendo que não tem aonde se abrigar, e aí o negócio vai ficando meio encardido. Isso me faz lembrar do ano de 2004, quando nós tivemos na Indonésia aquele grande, famoso dilúvio, né? Nós tivemos, na verdade, se eu não me engano, 17 países no entorno da Ásia acometidos com aquele grande tsunami, aquele grande problema na região ali na Ásia, mas a Indonésia foi o país mais atingido. Em especial, uma região da Indonésia foi catastroficamente arrasada, é a região de Sumatra, em especial em Sumatra, na província de Aceh, se for assim a pronúncia, né? Precisaríamos da missionária Sara para tentar me aclarar as ideias. Ondas de mais de 50 metros vieram sobre aquela região, e aquele local é um local costeiro. Estima-se que 280 mil pessoas morreram naquele tsunami. E naquela região de Sumatra, 221 mil pessoas morreram. Aquela região é uma região costeira e longa, e eles não viviam com turismo, eles viviam da pesca, eram muito simples, não haviam proteções tanto para alerta quanto para se abrigar. Então, quando as ondas de 50 metros vieram, os pais pegavam seus filhos, se tinham carro, bicicleta, moto, e começavam a buscar os alto-montes, né, as montanhas mais altas. E muitos foram salvos porque conseguiram, antes das grandes ondas chegarem, abrigar-se nos montes altos. Mas o texto está nos dizendo que todos os altos montes do mundo ficaram pelo menos 7 metros submergidos. Ou seja, não havia lugar de abrigo, não havia lugar de proteção. Todos morreram porque Deus não deu chance nenhuma depois que Ele mesmo fechou a porta da arca. Somente havia proteção, abrigo, comida, cuidado de Deus sobre o seu povo naquela pequena arca, já naquele momento, que vagava sobre todas as águas que Deus havia trazido sobre a terra. Gostaria de terminar esse sermão com algumas aplicações que Deus trouxe ao meu coração e espero que também fale ao seu neste domingo. Primeiro, Deus ele é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que guardam a sua palavra. Deus é galardoador, é presenteador. Deus observou em Noé a conduta de Noé, a boa observância das ordens da lei de Deus. Quando Deus dizia para Noé, faça isso, ele fez. Ele se refugiou na voz, na palavra de Deus, e Deus reconheceu isso, salvando a ele e os seus. É tão verdade que o próprio Senhor reconhece isso ao referenciar Noé e sua conduta. Isso deve ser um incentivo para a nossa vida, meu irmão. Às vezes você pode estar desanimado em cumprir a vontade de Deus e achar que está sozinho. Eu me lembro de Elias, sozinho naquela caverna, pensando que era o único que havia guardado a boa palavra de Deus. E Deus, não, eu conservei tantos outros que não se dobraram a Baal. Há tantos outros irmãos espalhados pelo mundo que são fiéis, e Deus é galardoador dos seus servos. Por isso eu quero me incentivar com esta palavra. Em primeiro lugar, continue fiel à voz, à palavra do Senhor na sua vida. Deus
fez exatamente aquilo que havia dito a Noé. Disse isso na semana passada e quero repetir: o Senhor é fiel em suas palavras, ainda que elas sejam para nós absurdas. Dizer que o céu vai abrir, dizer que todos os olhos verão o retorno de Cristo glorioso, que Ele julgará todas as obras de todos os homens, de todas as épocas, e que Deus vai ressuscitar este corpo aqui, ou que Ele vai glorificar esse corpo. Espero que eu não morra, que eu passe para o arrebatamento aí, para a glorificação eterna. Mas se eu morrer, Ele vai ressuscitar esse corpo e julgará as minhas obras, e julgará as suas obras. A gente fala: não, mas a pessoa morreu queimada num incêndio, a pessoa morreu num desastre aéreo, caiu no mar e não acha. A gente quer colocar limites racionais para o milagre de Deus. Eu fico pensando que os da época de Noé começavam a olhar Noé fazer aquele negócio assim: esse velho é xarope, esse velho é louco. Noé não é louco. Noé se abrigou na palavra de Deus. Noé creu e isso lhe foi contado por justiça. Ele creu e esteve diante da palavra de Deus, resignado a ela. Então eu quero te dizer: se Deus disse que vai acontecer, se Deus disse que vai fazer, observe a boa palavra de Deus e creia, ainda que os outros ao seu lado não estejam crendo. Você sabe por que há a destruição dos da época de Noé? Porque o caos, aquela geração não podia mais conviver com o próprio Deus. E Deus, no seu limite de longanimidade, de bondade e de misericórdia, resolveu dar cabo, dar fim àquela geração. Se Deus ainda não veio, se Deus ainda não tirou a sua mão de graça sobre a nossa geração, é porque nós ainda não somos contados como os da época de Noé. Porque quando formos contados como os da época de Noé, o Filho de Deus volta. Ou seja, então pastor, está tudo muito bom? Não. Talvez a igreja está ainda no seu processo de salgar a terra, de lançar luz sobre esta humanidade perdida. Ou seja, continue salgando, continue sendo luz, continue propagando a boa palavra de Deus aonde você estiver. Porque enquanto estamos aqui, este é o nosso papel. Noé não deixou de ser fiel a Deus e de anunciar em obras, anunciar aos que estavam ao seu redor. Isso é um grande incentivo para nós continuarmos sendo a boa voz de Deus nesse mundo, nos envolvendo com missões, nos envolvendo com a evangelização, anunciando através das mídias, anunciando através dos meios sociais, anunciando a palavra de Deus aonde nós estivermos. Irmãos, este episódio tem tudo a ver, como eu te disse, com a segunda vinda de Jesus. Sabe quando Jesus vai voltar? Quando o noivo vai vir para buscar a noiva, a sua igreja? E num paralelo aqui com aquilo que nós vimos, quando o Senhor vai fechar as portas, quando o noivo vai vir e buscar as 5 virgens que estão esperando com um lampião na mão, guardando o seu azeite. Sabe quando? Quando cumprir o número dos eleitos de Deus. Esse é o grande marco. Acabou, Deus salvou, a redenção já foi completada, o anúncio já foi feito. Então Deus vai voltar, Cristo vai voltar para julgar os seus. E aí neste momento Deus fecha a porta, acaba-se o período da graça e entra o período do juízo, entra o período da mão de Deus que julga as nações e que não haverá mais graça. Então Cristo vai vir como poderoso Senhor, o poderoso Deus que salva o seu povo e julga os homens maus. Irmãos, nos abriguemos. Há um paralelo nessa história com a história do Senhor Jesus, que vai voltar e vai voltar como um fogo consumidor. A nossa proteção, ou a proteção dos da época de Noé, só estava num lugar. E é interessante alguns paralelos, sem forçar muito o texto,
É interessante que a madeira serviu para a construção daquela arca. Houve um outro período na história, e agora de modo muito mais marcante, uma madeira que também produziu proteção e graça para os filhos de Deus. Uma madeira que foi posta em forma de cruz, e que nesta madeira Deus deu a maior e melhor proteção que o homem pode ter, que é a morte vicária do seu filho. Deixa eu te falar uma coisa: quando o período da graça se extinguir, quando Deus não tiver mais a palavra de salvação, só vai haver, tal como houve a arca da salvação da família de Noé, só vai haver um lugar aonde eu e você poderemos nos abrigar no juízo de Deus, ou do juízo de Deus, na cruz de Cristo. Neste dia, deixa eu falar, não haverá intercessores outros que não o Cordeiro e seu sangue. Não adianta clamar a mãe de Deus, a mãe de Cristo, a Maria, não adianta clamar aos outros santos, não adianta clamar as suas boas obras, mas eu não fui ruim como fulano de tal, eu não fui assassino, eu não fui, suas obras não são contadas e não valem nada. Diante da justiça de Deus, só há uma proteção, um lugar para se refugiar, um lugar que Deus providenciou à igreja para ela se abrigar, que é debaixo da cruz de Cristo, que é fiada na cruz de Cristo, que é guardada no madeiro que Deus mesmo deu à sua igreja para nos proteger. Não tem outro lugar. Por isso eu quero lhe admoestar: viva em fé, viva crendo, viva se relacionando com o Cristo que nos protege, com o Cristo que nos guarda, com o Cristo que nos abriga debaixo das suas boas asas. Eu gostaria de terminar dizendo algo muito fantástico que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo de 11, verso 7, nos ensina sobre vida de fé tal como a de Noé. Ele está falando sobre a famosa galeria da fé, né? Os tradutores intitulam e falam sobre isso, sobre os heróis da fé, ou sobre a galeria da fé. E falando sobre especificamente Noé, ele diz assim no verso 7: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, observe, Noé divinamente instruídos acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. É igualzinho eu e você, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus revelada na sua palavra, já somos instruídos divinamente sobre os acontecimentos que nós não vemos. E o que nos cabe é pela fé fazer como Noé. Quando ele instruído e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Por isso eu quero lhe admoestar: abrigue-se, guarde-se, ensina os que estão diante de você, os seus filhos, a sua esposa, ajude o seu marido na igreja, nas reuniões. Abrigue-se na fé em Cristo Jesus, desenvolva uma vida de fé em Cristo Jesus, viva pela fé em Cristo Jesus. Este é o nosso grande meio de alcançar refúgio e graça protetora diante de Deus. Quando Noé foi instruído, ele viu aquilo e falou: opa, Deus vai fazer isso, eu creio. Não viva uma vida longe das boas ordens, das boas ordenanças, do bom cuidado de Deus. Ensine os seus, guarde-se em oração, aplique a palavra de Deus pela fé. Você não precisa falar assim: eu não quero fazer isso, eu não consigo fazer isso. Não, fale de modo bem claro e efetivo: eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer porque eu creio que esta é a vontade de Deus para a minha vida. Fico imaginando Noé, todo dia Noé quis: vou crescer, vou acordar hoje, vou construir, vou construir mais uma parte da arca. Ao lembrar que foi o Deus soberano que lhe deu tudo aquilo, que lhe disse tudo aquilo, então ele fez, porque Deus disse que era para fazer. Por isso, faça por fé, pela fé, viva crendo, abrigue-se,
Deus é o Deus que providenciou na cruz de Cristo cuidado, salvação e proteção para o seu povo. Que Deus abençoe sua vida, que você possa viver diante da graça, viver por fé, refugiado na cruz de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esta palavra. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos ensinar a viver em fé, por fé em Cristo Jesus. Eu louvo, peço no nome, no amor de Cristo Jesus. Amém. Peraí, irmão, peraí. Irmãos, você agora terá a chance de responder com um louvor. A liturgia traz 2 músicas que nós não cantamos como resposta a esse abrigo, a essa proteção e a essa expectativa da vinda de Cristo Jesus e do abrigo que certamente nós temos nele. Cante ao Senhor em fé, respondendo aquilo que você ouviu nesse sermão. Deus abençoe.